Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de ciência para vocês aí no 6º ano. E a gente vai estar agora, digamos assim, dando continuidade aí ao conteúdo, tá bom? Gostaria só de passar aqui o título do conteúdo, tá? Nossos recursos naturais e tecnológicos. Está aqui o título, tá bom? Esse é o tema que a gente vai dar continuidade aí, tá bom? Só lembrando, é o segundo tema do mês de junho, tá legal? Então, esse é o segundo tema, tá bom? Que a gente vai estar trabalhando. Na verdade, o segundo capítulo, tá? E esperamos aí que vocês possam estar acompanhando aí de suas casas, tá bom? Que caso tenha alguma dúvida, vocês podem nos procurar aí no grupo, a gente vai estar tentando tirar essas dúvidas. Só lembrando, tá bom? O primeiro capítulo aí é o tema, o lixo, tá bom? A gente esteve trabalhando na outra aula. E agora a gente vai estar introduzindo o segundo capítulo, que é nossos recursos naturais e tecnológicos. Veja bem, para darmos início a esse conteúdo, tá bom? A gente vai falar sobre minerais e minérios, para que você possa compreender, digamos assim, a primeira parte desse conteúdo, tá? E ter uma base aí. Veja bem, hoje é difícil imaginar um lugar no mundo onde não haja um número grande de coisas feitas com metal, não é verdade? Quase tudo hoje é feito com metal. Por quê? Metal, tá bom? É um material extremamente resistente, tá? E dele ainda, uma vez que, por exemplo, é misturado outras substâncias, tá? O resultado são materiais ainda mais resistentes até mesmo do que, por exemplo, o ferro, tá bom? Como, por exemplo, o aço, é uma liga metálica, tá bom? Veja bem, além dos metais, nas construções de objetos, costumam-se levar outros materiais como madeira, fragmentos de rocha, materiais derivados de petróleo, enfim, algo extraído da natureza, de certa forma. Quase todos os materiais, sua matéria-prima original, é um produto natural, tá bom? Para fazer tudo isso, consome-se energia, que pode vir do petróleo, né? Como, por exemplo, também pode vir da água, pode vir dos ventos, da ação do calor do sol, da luz do sol, tá? Então, assim, nós sabemos que a energia pode vir de outras fontes também, além dessas. Bom, os recursos obtidos da natureza e usados para construir o mundo ao nosso redor são chamados recursos naturais. Em outras palavras falando, recurso natural é todo bem, ou todo elemento, ou todo recurso e ainda todo material, tá? Que é tirado diretamente da natureza na sua forma bruta. Automaticamente isso é matéria-prima e automaticamente é um recurso natural. Se você tira a madeira que você cortou de uma árvore, ela está na sua forma bruta, natural, sem interferência do homem. Então nós dizemos que ela é matéria-prima para, por exemplo, formar, por exemplo, materiais para construção civil, tá? Enfim, inúmeros outros objetos. Então, recurso natural é todo material tirado diretamente da natureza na sua forma bruta, tá bom? E automaticamente torna-se matéria-prima para a formação de outros materiais elaborados pelo ser humano. Veja bem, então vamos introduzir aí minerais e minérios. Veja bem, o ferro é obtido em geral de um mineral denominado hematita, tá bom? A hematita é formada principalmente por ferro combinado com oxigênio. Se liga nisso. Veja bem, os minerais são a matéria-prima, ou seja, são extraídos em sua forma bruta da natureza, tá bom? Da qual se produz metais. E um exemplo desses metais, nós citamos aqui o ferro, tá? E também temos outros produtos, como aqueles que são mais valorizados pela indústria, tá bom? Tem alto valor agregado a eles, como no caso dos minerais. No caso dos minerais, nós podemos citar ouro, nós podemos citar a prata, enfim, vários outros, tá? Aí o que acontece? Os minerais são a matéria-prima da qual se produz metais, como ferro, e outros produtos que podem ser valorizados como minérios. É por esta razão que se diz que a hematita, se liga, a primeira aqui, a hematita é um minério de ferro. Aí talvez você não entenda, como assim um minério? Veja bem, queridos, olha, os minerais é todo e qualquer material, tá, de forma, digamos assim, mineral, extraído da natureza, em sua forma bruta, tá? Tipo, tudo isso, todos esses materiais, tá, os minerais, são as partículas formadoras, tá, dos minérios. Tipo,
todas as substâncias que estão na natureza, em forma bruta, tá? No solo, que formam os minerais, nós dizemos que são minérios, tá? Aí o que acontece? Os minérios são explorados, tá, economicamente no Brasil, como por exemplo, alguns deles são a galena, tá, o minério de chumbo, a esfarelita, que é fonte de zinco, a cassiterita, é o minério de estanho, e ainda tem a bauxita, de onde se obtém o alumínio. Tá? Todos esses aí, tá, são minérios que são extraídos no Brasil nas chamadas minas. Só um detalhe, veja bem, em nosso planeta existem vários depósitos naturais de minérios. São as chamadas jazidas, ou seja, aonde existe grande quantidade de minério acumulado na natureza, tá? Nós dizemos que são jazidas. Veja bem, queridos, quando são autorizados pelo governo para ser explorado economicamente, tá? Só aí recebe o nome de mina, tá bom? Então assim, mina não é qualquer lugar onde se extrai minérios, não é. Na verdade a mina só passa a ser considerada uma mina quando ela é autorizada pelo governo para que ali as pessoas possam extrair os minérios. Por exemplo, uma mina de ouro só é chamada mina de ouro uma vez que é autorizada a sua extração, enquanto não, é uma jazida como qualquer outro minério que existe, tá bom? Veja bem, o processo conjunto de procedimentos de produção de um metal a partir do minério natural, do minério original, constitui o que nós chamamos de metalurgia. Tá? Isso aí, falando aqui sobre os metais e seus produtos, tá bom? Veja bem, para obter ferro, como diz aí, ó, para obter o metal, a partir de um minério, é preciso submetê-lo a um processo industrial. Nesse processo industrial, ele vai muitas vezes misturado, tá bom, a outros produtos, tá bom, para dar origem a uma matéria mais resistente, com maior valor agregado e melhor, digamos assim, aproveitação ou maior procura no mercado, tá bom? Ó, um exemplo é o ferro, porque para produzi-lo, o minério da hematita, tá, que é o mineral original, é aquecido a cerca de 1.500 graus Celsius junto com o carvão mineral. Automaticamente, quando isso acontece, é agregado também a mistura oxigênio, tá? E aí ele dá origem a um produto, tá? Aos produtos derivados da hematita, tá? Que é a rocha original, ou diria o minério original, tá bom? E forma o ferro. O ferro tem alto valor comercial, tá bom? É muito procurado e é usado na construção civil e em outros locais onde o ferro é usado. Só que, às vezes, o ferro não é o suficiente. Às vezes se precisa, na construção civil, por exemplo, de um material mais resistente. Aí se pega o ferro, se aquece a outras digamos assim, temperaturas mais elevadas, tá? E aí mistura-se a outros materiais, e aí eles vão formar outros, digamos assim, derivados, como no caso, o aço, tá? Que tem muito mais valor ainda do que o ferro pela sua resistência e durabilidade, tá bom? Só um detalhe que o aço é uma liga metálica, então automaticamente, o fato dele ser mais resistente do que o ferro, impede que ele enferruje, por exemplo. Tá? Então o aço ele tem mais valor comercial ainda do que o ferro, tá bom? Veja bem, o processo de produção de um metal a partir do minério correspondente ou do minério original, tá bom? Constitui o que nós chamamos de metalurgia. Metalurgia, só para você saber, é a atividade desenvolvida nas indústrias metalúrgicas. Elas pegam um minério bruto, como por exemplo a hematita, e trabalham esse material, tá bom? A ponto de dar a ele, digamos assim, características que são aproveitadas e que são altamente valorizadas no mercado, tá bom? E aí ele é agregado a ele valor. Ao longo da história, o homem descobriu que ao misturar metais com outras substâncias, tá, ele obtinha as chamadas ligas metálicas, tá bom? Com propriedades superiores a dos metais puros. Só para você saber, liga metálica é como se fosse um metal aperfeiçoado, misturado a outras substâncias que lhe dão durabilidade e resistência, tá bom? Além do metal original puro, tá bom? Por exemplo, então o aço é um exemplo de liga metálica que é mais resistente do que o ferro, que é o metal puro, tá? Então assim, como eu disse aqui, o aço ao ser misturado com o cromo e o manganês tem sua resistência aumentada e torna-se anticorrosão.
ou seja, não enferruja. Metais ornamentais, por exemplo, agora aqui é outro tipo de metal. Veja bem, os metais originais, por exemplo, ou os metais ornamentais, constituem riquezas minerais encontradas em sua forma bruta na natureza. Como, por exemplo, o ouro, a prata, a pedra preciosa, o diamante e outros. Tá? Então, o que acontece? Esses materiais são encontrados em sua forma bruta na natureza e automaticamente já tem alto valor agregado a ele. Pela sua resistência e durabilidade e outra coisa, pela sua preciosidade. Geralmente ele é considerado um metal ornamental porque ele é usado no mercado de confecção de produtos ornamentais, de enfeite, tá? De embelezamento. Então essa indústria aí move, digamos assim, uma grande quantidade de dinheiro. Então assim, esses materiais, ou eu diria assim, esses metais preciosos, eles são altamente cobiçados por esse mercado. Por exemplo, na confecção de joias, de bijuterias, enfim. Então assim, eles são muito valorizados, mesmo em sua forma bruta, sem precisar de lapidação, tá bom? Porque lapidação, só para você saber, é o processo que transforma um metal bruto em um metal, digamos assim, com formas, características automaticamente, digamos assim, formada justamente para aquele interesse em particular. Tipo, é como você trabalhar, lapidar é como você pegar uma pedra bruta e dar a ela forma e automaticamente transformar ela numa pedra com formato totalmente, digamos assim, diferente da pedra original, mas que agradável aos olhos. Às vezes você pega, por exemplo, o ouro está como em pequenas pedrinhas minúsculas, tá? E aí aquele ouro é derretido, tá bom? E passa por um processo ali de aquecimento e ele fica numa forma semi-líquida, parecendo lava vulcânica, tá bom? Automaticamente ele é colocado nas formas e ele vira como, por exemplo, uma aliança, tá? Que você usa como, por exemplo, pode ser como um adorno, mas também pode ser como um símbolo, tá? De um matrimônio, por exemplo. Enfim, você deu ao ouro uma forma. Então ele não está aqui na sua forma original, tá? Ele tem aqui uma forma artificial, que agrada a quem olha. Por quê? Porque o objetivo, como diz aqui, ornamental, é ornamentação, tá bom? Então é um metal que mesmo na sua forma bruta é extremamente valorizado. Ele não precisa ser misturado a nenhuma outra substância, porque na sua forma original ele já tem valor altamente, digamos assim, um valor extremo agregado a ele, tá bom? Uma vez que o ouro pode ser misturado com a prata, tá? Porque as duas substâncias, os dois minerais, têm, digamos assim, características comercial interessante, entendeu? Ele também continua sendo digamos assim, um derivado altamente valorizado, tá bom? Porque os dois materiais são altamente procurados no mercado. Mas o ouro em sua forma bruta, e puro, tá? Ele é mais valorizado do que ele misturado, tá bom? Por exemplo, o diamante. Diamante, nós sabemos aí que o diamante é o material mais duro que existe no planeta, tá bom? Existe, digamos assim, em quantidade limitada no planeta, por assim dizer. E a sua produção é dificílima. Aconteceu em épocas remotas e extremas, tá, no planeta, mas nos dias de hoje, para se fazer diamante, só de forma artificial. Então o diamante artificial não tem tanto valor agregado. Por quê? Porque ele não é produzido pela natureza, ele é produzido industrialmente. E não tem as características do diamante original, tá bom? Veja bem, material natural mais duro que existe. Isso significa que ele pode ficar, tá bom? Digamos assim, riscar ou até cortar outros materiais. Por exemplo, o diamante corta facilmente o vidro, tá bom? E o vidro, você sabe, é muito difícil. Então o diamante corta o vidro como se fosse uma folha de papel cortada por uma tesoura, tá bom? Então assim, é um material extremamente duro. E ele não pode ser arranhado por outros materiais sequer. Por quê? Porque ele é extremamente duro. Mas não é riscado por nenhum outro material. Nem mesmo por um instrumento de aço você conseguiria, digamos assim, fazer um risco no diamante. Nem o aço conseguiria riscar o diamante. Ele é extremamente duro, tá bom? Mas não confunda dureza com tenacidade, que significa resistência do mineral. A ser quebrado, é mais fácil quebrar um diamante com uma martelada do que com um pedaço de aço, porque o aço é mais tenaz. Veja bem, queridos. Atualmente, os diamantes para uso industrial são fabricados artificialmente em laboratório
e tem quase as mesmas características do diamante natural. Todavia, ele não é tão valorizado, digamos assim, ele não tem um alto valor econômico agregado a ele como o diamante original, tá bom? Então assim, queridos, esses materiais, por exemplo, como o diamante, ele poderia ser quebrado, tá? Com uma pancada precisa no lugar exato, tá? Mas ele não é facilmente quebrado, tá? E outra coisa, ele não pode ser riscado, mas ele pode ser fragmentado. Agora, tem que ser um lugar preciso e uma martelada exata, precisa, para que o diamante seja fragmentado. Então assim, queridos, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Estivemos falando aqui sobre esses minerais, sobre os minérios, tá bom? E também sobre os metais. Foi um resumo rápido, esperamos que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida nos procure e a gente vai estar sanando as dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.